Daí eu fiz esse curso lá em Porto Alegre e entrei para uma agência de atores e trabalhei muito. Fiz muitos comerciais, curtas, fiz série para TV, fiz longa e segui fazendo essa carreira de atriz, inclusive junto com a minha faculdade de biologia. Eu era aquela pequena ativista lá que já falava sobre ser professora, sobre ser cientista. Então eu entrei para a faculdade de biologia e durante bastante tempo eu mantive essas duas carreiras, assim, a faculdade de biologia e os comerciais e essa vida de atriz. Mas, assim, era quase como uma obrigação já incutida em mim que eu ia ter que, estudar na Universidade Federal, que era onde ele trabalhava, né, que ele via como sucesso. 2, que eu ia ter que terminar aquela graduação e fazer um mestrado, fazer um doutorado. Então era meio que automático, eu nem cogitava outra coisa, sabe? Mas o Naruhodô foi uma das minhas primeiras inspirações de conteúdo e também fonte de pesquisa, porque, na verdade, eu estava muito tempo longe da vida acadêmica, então não é como se eu fosse sentada no computador e buscar um artigo no PubMed e sair fazendo conteúdo. Nos meus primeiros conteúdos, eu ainda buscava um conteúdo que algum cientista já tinha feito, já tinha mastigado, e eu transformava aquilo, dando a referência, óbvio, para minha linguagem. Naruhodô Entrevista. Mari Krieger. Naruhodô Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, uma conversa diferente. Vamos falar com a Mari Krieger. Mari Krieger é criadora de conteúdo e influenciadora desde 2020. Formada em biologia, construiu sua comunidade com vídeos que mesclam ciência, humor, criatividade e estilo de vida. DJ desde 2013, Mari começou a criar vídeos por conta da pausa forçada pela pandemia em 2020, unindo seu conhecimento em biologia e sua experiência como atriz, outra atividade que exerce desde 18 anos. A criadora cria vídeos com embasamento científico com o intuito de informar e desmistificar teorias infundadas. Com mais de 1 milhão de seguidores somados em suas redes sociais, ela aborda a influência responsável, a vida real e a ciência de forma descomplicada, leve e bem-humorada. Vamos então para a conversa com a Mari? Mari, muito obrigado por você ter topado e ter separado um tempinho aqui para conversar com a gente, Mari. Dá um salve aqui inicial para as ouvintes e para os ouvintes do Naruhodô. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô muito feliz de estar aqui, vocês não fazem ideia, gente. Mari Krieger só existe na internet porque Naruhodô existe, tá? Eu vou contar depois melhor ao longo do episódio. Olha, eu vou imprimir essa frase e enquadrar aqui no estúdio do Naruhodô. Você pode reparar aqui que o meu escritório ele tá relativamente bagunçado, né? Porque eu estou aguardando a chegada da nossa primeira filha e única. Espero. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso também, tá? Essa coisa de ter filhos nesse momento do mundo, né? O mundo do jeito que tá, e aí você, japonês irresponsável, colocando mais uma vida no planeta. Mas, Mari, eu queria começar com você, como eu começo com todas as pessoas que a gente entrevista aqui no Naruhodô, e perguntar quando você nasceu,
onde você nasceu e em que contexto familiar, socioeconômico você nasceu, Mari? Eu nasci em 22 de agosto de 89. 89? Sou da geração dos anos 80. É uma menina. E eu sou adotada, na verdade, então eu sei muito pouco sobre o contexto da minha família biológica. Olha só, sei eu não pouco sabia. ou quase nada. Você foi adotada com que idade, ô Mari? Eu fui adotada bebezinha, assim, eu não tenho nenhuma memória de antes disso. Tudo que eu sei de mim é da minha família adotiva, na verdade. Eu nasci em Porto Alegre, vivi minha vida inteira em Porto Alegre. E não sei nada da minha família biológica, não tenho nem curiosidade de saber, que é uma coisa que sempre perguntam, né? Tenho um pouco de curiosidade de ver pessoas parecidas comigo, sabe? Mas a vontade de procurar nunca me bateu. Que também é uma coisa rara, não é não? A maioria das pessoas tem curiosidade sobre os seus antecessores biológicos, assim. Cara, eu acho que em Hollywood e as novelas criaram um rolê em volta da adoção, meio a pessoa descobre depois de adulta, daí ela se revolta contra a família adotiva e quer descobrir suas origens. Mas assim, eu conheço várias pessoas adotadas que também não têm vontade nenhuma, sabe? Porque, na verdade, é bem raro, inclusive, as famílias não contarem desde sempre, né? Essa revelação hollywoodiana é uma coisa bem rara. Eu soube desde sempre que eu era adotada, desde bem pequenininha. A minha mãe só foi mudando a forma que ela me contava. Ela falava que eu tinha nascido do coração dela e não da barriga. E daí depois ela foi mudando os termos. Então eu sempre soube e nunca foi uma grande revelação que me fez eu me revoltar contra o mundo, sabe? Eu sempre soube e sempre foi tranquilo pra mim. Entendi. Eu tava até me lembrando aqui, eu tenho que confessar que eu sou um fã inconteste de uma série americana chamada This Is Us. Todo mundo já me mandou ver, mas eu não vi ainda. Mari, sim, prepare-se. Prepare os lenços, sabe? Porque acho que talvez a série que mais me fez chorar em toda a minha vida, assim, sabe? É um novelão, né? A verdade é que é um novelão. Mas são personagens muito bem aprofundados, até porque teve muitas temporadas, então deu tempo de aprofundar cada um dos personagens e tal. E um personagem, né, da família é um filho adotado, o único filho negro de uma família branca, e que também a curiosidade sobre os pais biológicos veio muito tarde. Mas aí teve um aspecto particular, né? Porque ele se descobriu uma pessoa negra e sentiu falta de entender um pouco mais sobre os seus antepassados, né? E o que fez com que ele fosse uma pessoa diferente de toda a família, assim, mas enfim, apenas me veio à cabeça. Se você tiver chance, veja, porque é uma série muito bem feita e acho que trata, inclusive, do tema da adoção com muito cuidado, assim, sabe? Todo mundo sempre me indica pra ver e eu tá na minha lista, Tá vai certo. chegar a hora dela. Tá certo. Vai dar um pouquinho de preguiça, porque você vai ver que são muitas temporadas. Sim. E vai falar, meu Deus do céu, olha isso. Mas enfim, Mari, como era a formação da sua família? Você tem irmãos? Seus pais ainda são vivos? O que eles faziam na época? Me conta um pouquinho. Tá, eu sou filha única de um casal que tentou engravidar por muito tempo, até que desistiu. E acabou optando pela adoção e ficou só eu na família mesmo. Meus pais, na verdade, são de Pelotas. Tá. E o meu pai foi para Porto Alegre para trabalhar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é técnico em mecânica, então ele trabalhava num laboratório de pesquisa de engenharia. E a minha mãe era dona de casa, assim, ela cuidava de mim. E durante muito tempo ela ficou trabalhando de casa mesmo para cuidar de mim. E há pouco tempo atrás, quando eu entrei na faculdade, assim, em 2008, a minha mãe passou num concurso público. E quando eu me formei na faculdade, em 2013, a minha mãe entrou na universidade. Meus pais não têm ensino superior, a minha mãe entrou no ensino superior com 60 anos e se formou na Federal do Rio Grande do Sul faz uns 2 anos, foi ali durante a pandemia, uns 2, 3 anos. Ô Mari, e como é que você era quando criança, assim, né? Porque todo mundo te conhece agora, né? Você é famosona. Mas eu tenho muita curiosidade de saber como é que você era pequenininha, assim. Se você era essa extroversão toda que você é hoje, né? Ou se você tinha um temperamento diferente, assim. Cara, sabe uma coisa muito curiosa, que é... As pessoas sempre me perguntam meu signo, né? E daí eu respondo para as pessoas, gente, eu não acredito em astrologia, mas eu sou a pessoa mais leonina que eu conheço. Uhum. E eu acho que aconteceu... o que aconteceu é que eu acho que eu fui moldando a minha personalidade justamente porque as pessoas viviam falando isso pra minha mãe.
ela vai gostar de aparecer, ela vai gostar de palco, ela vai querer ser o centro das atenções. Aí eu acho que aquilo foi ficando no meu subconsciente, então eu sempre fui essa criança que queria aparecer mais que todas, que queria liderar as brincadeiras, que criava clubes e grupos e queria ser a líder da turma e queria ganhar destaque, prêmios e a melhor redação. Então, eu fui uma criança muito competitiva, eu fui uma criança que queria estar sempre à frente de tudo. Isso fez eu sofrer com muito bullying. Então, eu não tinha muitos amigos, assim, porque, sei lá, eu tinha umas ideias meio ruins, assim, de criar... Eu criei um clube de defensores da natureza, que a ideia era juntar a galera no recreio para juntar lixo na escola. Tipo, que ideia horrível, ninguém queria participar disso, sabe? As crianças queriam jogar bola e a Mariana com uma sacola de lixo com 8 anos, recolhendo lixo. Com 8 anos isso? 8 anos eu criei o Defensores da Natureza. Você era uma ativistazinha de 8 anos, é isso? Juro, exatamente. E daí, como eu não tinha muitos amigos, eu acabava compensando muito em querer agradar os professores. Então eu era muito estudiosa, eu era muito CDF, eu passava os meus recreios todos na biblioteca, eu fiquei amiga da bibliotecária, então eu não acho que é o estereótipo nerd, porque o estereótipo nerd geralmente ele é mais quieto, né, mais na sua, gosta de ficar em casa. Eu era o contrário, eu era muito estudiosa, mas eu gostava de aparecer com isso, eu queria ganhar títulos, eu queria ser premiada, sabe? Sei. É a nerd leonina, é isso? Exato, eu queria me destacar, e daí eu não gostava daquela escola, e meus pais falaram assim, a gente não tem como te tirar dessa escola, porque a gente não tem dinheiro para te colocar numa particular. O que tu pode fazer é estudar para entrar na escola militar. E daí eu fiquei maluca, eu falei, eu vou estudar e eu vou entrar na escola militar. E eu fiz, e entrei na escola militar. Porque é uma escola puxada e gratuita, né? Exato, ela era gratuita, tinha uma prova pra entrar, e daí eu estudava muito e ia ser mais um prêmio que eu ia ganhar, né? Eu ia ser classificada pra escola militar, daí eu baixei a cabeça, estudei. Nem tava tão ligando tanto assim por ser uma escola militar, o importante era o prêmio de entrar, assim, é isso? Exato, e eu queria sair da escola que eu estudava, porque eu não tinha amigos, não gostava de lá, e o único jeito de eu sair era esse. Eu falei, então tá, eu boto uma coisa na cabeça e eu faço, até hoje eu sou assim. Entendi. Agora, esse perfil de estudiosa, porque não sei porquê, talvez depois de entrevistar e conhecer tantas pessoas cientistas, assim, eu acabei criando, acho que uma intuição, assim, e eu tinha uma intuição de que você era uma pessoa CDF quando era criança, sabe? Mas eu queria entender se teve alguma influência externa para você virar essa pessoa que levava os estudos a sério e a ponto de querer se mostrar, inclusive, né? Enfim, ser premiada, reconhecida por isso, sim. Né? Teve alguma influência externa ou você acha que é uma coisa muito mais do seu temperamento mesmo? Eu acho que a influência externa foi justamente esse negócio de eu encontrar refúgio nos livros e no estudo, assim, porque como eu não tinha muitos amigos, tinha muito bullying e tudo mais, o meu refúgio era ler livro, era ir pra biblioteca, era estudar. E eu gostava, por exemplo, eu sempre gostei de dar aula. O meu sonho quando era pequena era ser professora. Só que eu não tinha amigos, eu dava aula para as minhas bonecas. Às vezes eu era professora e eu era aluna também. Então a minha brincadeira era estudar. A minha brincadeira era os livros. Eu gostava muito disso. E os meus pais sempre me incentivaram muito, mas nunca teve aquela pressão de ser a melhor porque eles queriam que eu fosse. Foi uma coisa que eu criei dentro de mim mesmo, assim. E também tinha essas coisas assim, se você quiser uma coisa melhor, tipo, quer ir pra uma escola militar, quer isso, quer aquilo, vai depender de você estudar. Então eu acabei eu mesma colocando esses desafios pra mim, assim, não, se eu quero isso, eu vou ter que estudar. Então o estudo virou pra mim quase que uma moeda de troca, né? O que eu tenho pra conseguir isso aqui é o meu estudo, então eu vou baixar a cabeça e vou estudar. Agora, dar aula para bonecas foi uma espécie de exercício de atriz também? Uma espécie de exercício de atuação que começou ali? Pode ser. Eu acho que a ideia de ser atriz, ela começou a surgir justamente por essa ideia do aparecer, né? Nas apresentações da escola eu era muito extrovertida, eu sempre era a que tinha as maiores falas, né? Na peça do teatro do colégio. Então, desde pequena eu ouvia, essa menina tem que fazer teatro, essa menina tem que ser atriz. Eu gostava muito de apresentar trabalho, sabe aquele negócio de ficar nervoso na frente da turma? Eu nunca fiquei. Eu gostava de estar ali na frente daquelas pessoas. Inclusive, acho que eu treinava em casa com as bonecas e por isso que eu era tão boa depois lá, né? Porque eu já estava acostumada com aquilo, a decorar e ensinar e explicar. E eu acho que, inclusive, tem a ver com o meu trabalho de hoje em dia, né? Que é conseguir explicar para as pessoas as coisas que eu aprendo
Sem de uma dúvida. forma mais simplificada, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, uma das... A gente vai conversar um pouco mais, né, sobre a sua carreira atual e sua atividade atual, mas acho que você conseguiu transformar, não vou chamar de produto, porque ele depende do seu talento, né? Não é uma coisa que é multiplicável simplesmente assim, mas acho que você conseguiu fazer uma coisa que eu e o Altair sempre quisemos fazer, assim, numa versão em vídeo, não com a gente aparecendo, porque a gente não tem esse seu talento na frente das câmeras, mas assim, de falar de ciência com humor. Porque acho que isso funciona especialmente com os brasileiros, sabe? Assim, acho que você conseguiu levar ciência para muita gente justamente pela sua abordagem bem-humorada, de você misturar o conhecimento científico com humor, né? Enfim, mas a gente vai falar mais sobre isso. Eu queria entender sobre essa sua carreira de atriz. Ela começou na escola, então? Você chegou a fazer cursos formais, assim, para atuação? Na escola eu fazia só esse teatro de escola mesmo, né? Que era aquele apresentação de Dia dos Pais, Dia das Mães, tudo mais. Mas não tinha aquele grupo do teatro, aqueles malucos que imitavam animais? Não, isso não. Não, isso não. Era aquelas apresentações clássicas de Tá bom. Dia das Mães, Dia dos Pais, assim. E daí o que aconteceu foi que na minha adolescência, eu sempre fui aquela adolescente bem magrela, assim, bem magrela, que as pessoas que trabalhavam em agência de modelos me paravam no shopping para perguntar: você não quer ser modelo? Você tem todo estereótipo. E eu era loira, cabelo comprido, né? Bem estereótipo Gisele Bündchen, assim. E eu entrei para uma agência de modelos quando eu era bem novinha, com 15 anos. Só que eu não cresci o suficiente para seguir na carreira de modelo mesmo, que tem que ter no mínimo lá 1,70. Eu parei no 1,65 ali, não fui mais que isso. É o que você tem até hoje, 1,65 é o que você tem até hoje. Exato. A mulher geralmente para de crescer lá na adolescência e não cresce mais, né? Não é que nem o homem. E daí eu entrei pra agência de modelos muito nova e os poucos trabalhos que eu fiz lá antes de ser desligada da agência, por não ter crescido, os poucos que eu fiz eram trabalhos mais de atuação. Então eu tinha feito uns comerciais e tal, e no dia que eles foram me desligar da agência, eles falaram: você tem muito potencial nisso, você deveria investir na carreira de atriz e procurar uma agência de atores. E aí eu fiz 4 anos de formação para TV e cinema. Eu procurei um curso de atuação e eu fiz essa formação oficial, eu tenho um diploma lá. E daí eu entrei para essa agência de atores lá em Porto Alegre mesmo. Tá. Aliás, você foi de Pelotas para Porto Alegre com que idade, Maria? Não, os meus pais já moravam em Porto Alegre quando me adotaram. Quando você veio pra família, ela já estava sediada em Porto Alegre. Tá. Isso. Eles nasceram lá, foram pra Porto Alegre pra trabalhar e eu nasci durante esse período. Entendi. Daí eu fiz esse curso lá em Porto Alegre e entrei pra uma agência de atores e trabalhei muito. Fiz muitos comerciais, fiz curtas, fiz série pra TV, fiz longa e segui fazendo essa carreira de atriz, inclusive junto com a minha faculdade de biologia, né? Porque eu não isso era um trabalho muito esporádico, então eu não considerava uma profissão, assim. Eu fui procurar ter outra profissão, fui estudar para fazer biologia, que era uma coisa que eu queria desde pequena, né? A carreira de modelo caiu no meu colo, mas nunca foi um sonho, assim. Nem ser atriz, nem ser modelo. Eu era aquela pequena ativista lá que já falava sobre ser professora, sobre ser cientista. Então eu entrei para a faculdade de biologia e durante bastante tempo eu mantive essas duas carreiras, assim, a faculdade de biologia e os comerciais e essa vida de atriz. Tá. Eu queria entender como é que foi essa sua decisão pelas ciências biológicas, assim. Você já contou um pouquinho, né, falando que tinha a ver já com um desejo seu desde criança, assim, mas nem sempre a gente mantém esse desejo de criança até o momento do vestibular, né? Como é que foi isso, assim? Você amadureceu simplesmente essa ideia? Cara, eu acho que a virada de chave foi um professor que eu tive no ensino médio. O meu professor de biologia do ensino médio, ele fez a ficha cair, assim. Porque hoje em dia eu olho e me parece muito claro que eu sempre quis ser cientista. Eu não sabia direito o que eu queria fazer, mas eu queria descobrir coisas. Eu sabia que os cientistas faziam coisas muito importantes, mas eu não sabia em qual área que eu ia. Então, óbvio, durante o ensino médio eu cheguei a mudar. Eu vou fazer direito, não, vou fazer relações internacionais, não. Eu titubeei para vários lados, mas eu tive esse professor de biologia no ensino médio, que eu fiquei apaixonada pela forma como ele ensinava. E eu entrei na biologia querendo ser professora, na verdade. Você lembra o nome dele, Eu entrei Mari? na licenciatura.
Professor Jorge, ele foi nosso paraninfo, ele faleceu já, ele não está mais aqui, mas eu cheguei a encontrar com ele depois que eu estava na faculdade e dizer para ele que eu fazia biologia por causa dele. Que legal, que legal. Mas aí, então, agora eu vou querer saber, em detalhes, um pouco mais de detalhes, essa sua vida de universitária. Você resolveu fazer ciências biológicas e entrou nas ciências biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que, enfim, Universidade Federal é sempre uma universidade muito disputada, né? Como é que foi para você? Foi de primeira, assim? Seu colégio foi fundamental para isso? Seu pai se sacrificou muito para conseguir te dar um ensino de um bom nível para poder ingressar numa faculdade de alto nível também? A minha escola, ela tinha um nível de ensino muito bom, assim. Inclusive, o meu primeiro choque de realidade foi justamente que a minha escola do ensino fundamental, aquela que eu queria muito sair, eu era a melhor aluna, eu era aluna nota A. E quando eu entrei para a escola militar, eu fiquei em recuperação, abaixo da média, em todas as disciplinas. Quem nunca, né? Quem nunca? Acha que tá abafando, né? A gente acha que tá abafando, assim. Exatamente. E aí vai para uma escola mais forte. E daí lá eu fiquei abaixo da média em todas, e daí eu tive que dar um jeito de estudar mais e conseguir pegar o ritmo daquilo. Nunca mais fui uma aluna nota A, comecei a ser uma aluna que era aprovada, que já era suficiente, né? Mas o ensino dessa escola me ajudou muito, e eu só não entrei direto no vestibular para a faculdade de biologia, porque meu primeiro vestibular eu fiz para biomedicina, que era um curso bem mais concorrido, porque eu tinha medo de não conseguir trabalhar com biologia. Sabe aquele medo que os parentes vão botando na nossa cabeça? Medo de não ter emprego, assim, é isso? Ah, biólogo só vira professor mesmo aqui no Brasil. E daí a biomedicina tava muito em alta, né? A gente viu o Fantástico, apareciam os biomédicos que trabalhavam com células-tronco e tudo mais. Eles pareciam muito... Falei, poxa, eu vou fazer biomedicina. E daí eu não passei, porque ele era bem mais concorrido que a biologia. Aí no ano seguinte, quando eu fiz o vestibular, eu passei. Mas comparando as minhas médias, se eu tivesse feito direto para biologia, eu teria entrado, porque realmente a minha escola era muito boa e eu teria feito a nota suficiente. Mas eu fiz um ano de cursinho, e daí o meu pai deu um jeito lá de pagar metade, outra metade eu trabalhava para pagar. Eu fazia monitoria em turno inverso para conseguir pagar o cursinho. Certo. E daí eu entrei. Perfeito, perfeito. Agora, você falou que não tinha muitos amigos na infância durante o ensino fundamental. Isso se manteve no segundo grau, ou no segundo grau você tinha uma vida social mais agitada? Eu falo que a minha vida foi resetada quando eu troquei de escola, como se eu tivesse morrido e sido substituída, assim, porque daí lá, na escola militar, ninguém se conhece, né? Porque todo mundo vem de um lugar e a gente faz os círculos de amizade do zero. Sim. E a gente tem aula em turno integral, então a gente passa o dia inteiro com aquelas pessoas. A gente chega às 7 da manhã e sai às 7 da noite. A minha realidade que eu tive quando entrei numa escola técnica também, no segundo grau, né? Assim, gente de todo lugar da cidade, né? De várias escolas diferentes, né? De outras cidades até. Exato, pessoas que estavam que tinham um preparo muito maior que o meu, né? Porque eu vim da escola pública, essas pessoas tinham feito um cursinho específico para entrar na escola técnica, né? Acho que foi uma realidade parecida que eu encontrei, assim. Mas e aí, a vida social rolou aí? Não, daí rolou. Eu entrei lá e fiz amigos do zero, né? Uhum. E eu era, inclusive, do grupo das populares. Não tenho dúvida disso. Eu entrei pro grupinho ali, ó. Eu resetei totalmente. A gente tinha... Essa escola militar, ela tinha bem mais estrutura e oferecia muito mais coisas do que a escola pública que eu vim antes. Ela era uma escola pública também, estadual. Os meus professores eram do estado. Mas ela tinha muito mais estrutura, até porque a gente estava dentro da academia de polícia, da brigada militar, então a gente tinha ginásio, a gente tinha muito mais estrutura e a gente tinha atividades diferentes, bem parecidas com escolas particulares, tipo festival de música, feira de ciências. Então eu tinha um grupo de meninas que a gente se apresentava no festival de dança, e a gente ganhou o festival de dança, então a gente era o momento na escola. Assim. Sei. Agora, eu não posso deixar de perguntar, numa escola militar, pelo menos na minha época, que é uma geração bem antes da sua, na minha época, na escola militar tinha muito mais menino que menina. Era essa a realidade lá ou não? Não, era não? Bem parelho, assim. Ah, que legal. Era bem parelho. É porque antigamente tinha também um negócio que era filhos de militares conseguiam entrar sem fazer a prova, mas quando eu entrei não existia isso, era só a prova. Então eu acho que isso ajuda a dar uma nivelada, porque claro.
entra várias meninas estudiosas, meninos estudiosos, e não tem outro jeito de entrar. Quando vê, de repente, tinha alguma coisa a ver com isso, assim, o filho militar, que via o pai sendo militar e queria ser militar também, não sei. Mas era bem nivelado, assim. Eu arrisco dizer que tinha mais meninas. É mesmo? Ah, que legal. Mas eu tenho que te perguntar também. É claro que você ainda era muito jovem, né? Como a gente é jovem no segundo grau, para talvez perceber, mas olhando em perspectiva, o colégio militar chegou a ter alguma interferência ideológica sob o ponto de vista militar no seu colégio? Ou foi sutil, foi de boa? Como é que foi? Sabe que eu tento lembrar muito disso, porque as pessoas me perguntam, né? Tipo, você sente que aprendeu coisas diferentes na disciplina de história ou coisas do tipo? Uhum. E daí eu sempre digo pra eles que não, principalmente porque na minha escola os professores não eram militares, né? Eram os professores da escola pública. Então isso já deixava o meu ensino igual o das outras escolas. Eu acho que o ensino na minha escola era melhor por uma coisa muito específica. Como a gente tinha uma disciplina muito rigorosa de silêncio em sala de aula, de respeito com os professores, todos os professores queriam dar aula lá. Tinha uma lista de espera dos professores do estado querendo dar aula lá. Então nós tínhamos os melhores professores, porque todo mundo queria dar aula lá, era o paraíso. O professor entrava em sala, todo mundo ficava de pé, em silêncio, e ele falava, podem sentar. E todo mundo sentava, e era uma paz. Então, em ensino, eu sinto que eu tive um ensino bem parecido com as outras pessoas, só que melhor, né? Então não teve uma divergência. Os livros que a gente usava eram os mesmos livros que todas as escolas recebiam. E o militarismo em si, eu lembro de ter gostado muito, assim. Eu gostava do rolê de ficar nas posições, de marchar, de coordenar. Eu era comandante de pelotão, então eu achava aquilo muito legal. E eu não sei se eu consegui tirar o melhor disso, mas eu sinto que, que só me ajudou, sabe? Me ajudou a, sei lá. Por exemplo, tem uma coisa muito específica na minha escola, que não tinha funcionários de limpeza na escola. Os alunos faziam a limpeza da escola. Então eu aprendi a passar cera no chão com 14 anos. Isso é muito de escola japonesa. Na escola japonesa também, não claro, tem. Minha mãe tinha me ensinado o básico, mas eu não limpava o banheiro em casa, de limpar, vaso sanitário. E na escola eu era obrigada a fazer isso. Eu aprendi. Eu aprendi a limpar banheiro, eu aprendi a limpar o chão, eu aprendi a passar cera, a passar pano. E outra coisa também é que a gente tinha muito zelo e cuidado com a escola, porque a gente sabia que se a gente sujasse, a gente ia ter que limpar. Óbvio. Então era tudo muito diferente da minha outra escola, que era um caos e uma sujeira, e os alunos botavam fogo nas coisas, sabe? Então eu olho pra minha educação na escola militar com muito carinho, assim. Eu não lembro... Claro, eu lembro de ficar chateada com quando os militares eram muito ríspidos com a gente, mas eu pensava, não, faz parte, né? É assim que funciona. Eu acho que hoje em dia eu detestaria, mas na época eu sinto que eu parecia que eu tava vivendo uma historinha de mentirinha, de personagens. Eu botava minha fardinha e brincava de marchar, sabe? Eu achava aquilo muito legal. Uhum. E aí, você veio né, porque a gente fez uma volta aqui, né? Mas assim, você veio pra universidade... Aí foi pra faculdade e voltou pro ensino médio. Isso, voltou pro ensino médio porque tava muito interessante. Mas voltando pra universidade, assim... Teve um novo choque? Como é que foi a entrada no mundo acadêmico, né, na graduação? Eu tive muita vontade de fazer biologia, porque eu ouvia falar nas saídas de campo. Eu achava genial a ideia de viajar com uma turma para um lugar, porque eu vou ter que voltar um pouco na história para explicar isso. Tá bom. Os meus pais, por eu ser filha única, eles sempre foram bem, não conservadores, mas bem super protetores. Certo. Do tipo, eu não viajava com amigos, eu não dormia na casa de amigos. Eles eram bem chatos com essas coisinhas de, não, pode ir, mas tem que voltar. Uhum. E daí eu achava, sempre me brilhou muito o olho, o viajar sem meus pais. Dormir fora de casa, Dormir fora de casa. E isso seguiu comigo durante a minha adolescência. E daí lá, quando eu comecei a pensar em fazer faculdade, eu já pensava, caraca, eu vou poder dormir fora de casa sem meus pais. Uhum. Olha que loucura. E daí entrar na faculdade de biologia, eu tava muito ansiosa por isso, pelas coisas práticas, assim. Desde as saídas de campo até os laboratórios, né? Ter contato com o microscópio. Eu, por exemplo, nessa escola que eu fui também, eu tive contato com um laboratório pela primeira vez, porque na minha outra escola não tinha laboratório. As escolas militares, eu imagino que tinham uma estrutura boa de laboratórios. Assim, exato. Né? A gente fazia, claro, não tinha um microscópio para cada aluno, mas tinha um lá que a gente passava e cada um dava uma olhada.
A gente fez aquela experiência clássica do tipo sanguíneo, de furar o dedo e botar na lamínula e tudo mais, na lâmina. Daí lá também eu tinha brilhado meu olho do, nossa, um laboratório, né? Eu vou poder ter contato com isso na faculdade de biologia. Então, as coisas que mais chamavam minha atenção na faculdade de biologia, e que chamaram quando eu entrei lá também, eu continuei amando isso, era essa prática, assim, era esse brincar de cientista. Eu acho que demorou a cair a ficha de que eu estava estudando para aquilo ser uma profissão. Pra mim parecia uma brincadeira, que eu ia brincar com essas coisas que eu sempre sonhei, assim, eu ia brincar de cientista. Então, eu estava muito ansiosa pelo laboratório, eu estava muito ansiosa pelas aulas práticas, eu estava muito ansiosa pelas saídas de campo. E, inclusive, eu sempre conto para as pessoas que todo o semestre eu pensava em desistir, tá? Não foi aquela paixão assim, nossa, eu nasci pra isso, eu não quero sair desse curso nunca. Não, todo semestre passava pela minha cabeça desistir. E o que me fazia não desistir eu não me imagino fazendo mais nada e eu amo a prática desse curso. Eu amo estar em laboratório, eu amo estar em campo, eu me sinto, sei lá, fazendo a diferença mesmo, sabe? Quando eu era criança, eu pensava, poxa, eu quero ser cientista que vai fazer algo pelo mundo. Quando eu estava nas aulas práticas, eu pensava, nossa, estou sendo cientista, estou fazendo algo pelo mundo, sabe? Isso aí. E na paralela, você estava tocando a sua formação de atriz, é isso? Sua carreira de atriz. Exato, eu trabalhava, eu tinha a aula na faculdade federal, aqueles horários malucos, né? Uhum. Tem uma disciplina de manhã, uma de tarde, uma de noite, uma em cada campus. Mas daí a parte boa disso é que nesses intervalos eu conseguia encaixar um teste para um comercial, um teste para um filme, e daí eu seguia fazendo isso. Eu comecei a trabalhar na faculdade bem cedo, entrei logo de início, assim, entrei com uma bolsa de monitoria, depois eu fui para iniciação científica, mas era muito pouco dinheiro, né? Então eu dava uma complementada na renda fazendo esses comerciais, esses filmes, então eu fui mantendo aí essas duas coisas durante toda a graduação. Nesses momentos que você pensou em largar a faculdade, em algum deles ou alguns deles tinha a ver também com, quer saber, eu vou me dedicar à vida de atriz e que se dane a faculdade? Acho que não, porque eu tinha muito medo da vida de atriz, assim. Porque o que acontecia? Lá em Porto Alegre é um grande polo de publicidade. Grande parte dos comerciais que a gente vê na TV são gravados em Porto Alegre. São Paulo e Porto Alegre são o top 2. E muita gente saía de Porto Alegre para ir ou para o Rio de Janeiro tentar a vida na Globo, né, fazer figuração ou coisa do tipo, ou vir para São Paulo para tentar fazer comerciais aqui. Só que os relatos de pessoas que foram e não deu certo e voltaram com a mão na frente e outra atrás se me apavoraram, sabe? Parecia que a carreira artística ela era mais arriscada do que aquela ali. Inclusive, eu fazia aquilo ali pensando, se tudo der errado, pelo menos eu tenho um diploma aqui, vou dar minha aula, vou dar um jeito, sabe? Porque a carreira de atriz, apesar de eu gostar muito, ela nunca me pareceu uma coisa estável, uma coisa que ia me dar muito futuro. O quanto esse seu medo, ou talvez essa sua precaução era sua, e o quanto os seus pais também falavam sobre isso com você, ou você falava sobre isso com seus pais, assim? Nossa, meus pais falavam muito sobre isso, até porque eles não fizeram graduação, né? Nenhum dos dois fez ensino superior. Isso, você foi a primeira da família a ter um diploma de faculdade. Isso, mas o meu pai, como eu falei no início, ele trabalhou na universidade durante muitos anos, a vida toda, na verdade. Ele foi com 20 e poucos anos para Porto Alegre para trabalhar na universidade como técnico. Então, o que ele entendia como sucesso eram as pessoas que trabalhavam com ele nesse laboratório de engenharia, que eram os mestres, os doutores, os professores. Aquilo para ele era sucesso. Muito interessante isso. Por exemplo, eu lembro muito da minha infância de uma hora ter pensado em fazer publicidade. Eu lembro de ter largado essa frase no carro, assim, pai, quero fazer publicidade. E daí ele não falou o que eu tinha que fazer. Mas ele falou, não, filha, publicidade não, você tem que fazer alguma coisa que tenha pesquisa. E eu, como assim pesquisa? E ele nem mal sabia ele que a publicidade também tem pesquisa, né? Mas o que ele entendia dali da vida dele eram essas pessoas que trabalhavam com ciências mais exatas e que trabalhavam nos laboratórios de pesquisa e faziam mestrado, doutorado e tinham uma vida acadêmica. Aquilo para ele era um significado de sucesso porque ele via essas pessoas ganhando dinheiro, comprando casa própria, fazendo viagens. E daí eu lembro que eu fiquei aquilo na cabeça, né? Eu nem vejo como maldade da parte dele ter falado isso. Pelo contrário, eu vejo como uma grande sabedoria, na verdade, assim, porque...
Exato. Não é Hoje em dia eu assim, penso, estava ainda certa. bem que você não foi publicidade. Bom, eu trabalhei em publicidade muito tempo, né? Muito tempo. Posso dizer que eu me dei bem na publicidade, mas eu tenho que admitir que o seu pai estava certíssimo, assim, entendeu? Isso é que é pesquisa, isso é que é profissão. E daí ele tinha essa ideia, então, quando eu meio que tinha isso dentro de mim, que eu ia ter que trabalhar com pesquisa, fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, porque meu pai tinha falado que era o que ia dar certo. Eu achei uma coisa que tinha pesquisa e que eu gostava, ele não mandou eu fazer engenharia, que era a hora de trabalho dele, ele falou, escolhe o que você quiser. Eu achei a biologia, mas assim, era quase como uma obrigação já incutida em mim, que eu ia ter que, estudar na Universidade Federal, que era onde ele trabalhava, né, que ele via como sucesso. 2, que eu ia ter que terminar aquela graduação e fazer um mestrado, fazer um doutorado. Então era meio que automático, eu nem cogitava outra coisa, sabe? Então, quando vinha esse pensamento do eu vou trocar de carreira, eu pensava para qual curso eu queria ir. Eu não queria abandonar a faculdade, eu queria trocar. Só que daí eu não trocava justamente por isso, porque eu olhava aquela lista de curso e eu falava, não. Eu gosto de ciência, eu gosto de biologia, vou terminar isso aqui, nem que eu não use isso aqui para nada, vou terminar. E, inclusive, foi muito engraçado porque logo que eu terminei a minha graduação, eu fiquei um tempo antes de entrar no mestrado, o meu pai pediu para eu fazer um reingresso diplomado para que eu não perdesse o vínculo com a universidade, porque ele tinha muito medo de eu... O que é isso? Me explica isso, que eu nem sabia que existia esse procedimento. Quando você tem um diploma de uma universidade, qualquer universidade, não precisa ser aquela, existe um ingresso diferente que não é o vestibular. É um outro meio de entrar com as suas notas da faculdade e às vezes tem uma prova específica ou uma entrevista. E era bem comum dentro da biologia que as pessoas pedissem o reingresso para conseguir a outra... Porque eu me formei em bacharelado, eu entrei na licenciatura, troquei para bacharelado e me formei em bacharel. E daí, enquanto eu estava pensando o que fazer da minha vida, meu pai falou, pede o reingresso diplomado para tu ter a licenciatura também. E para tu ter o vínculo com a universidade, para tu comer no restaurante universitário, para tu ter os benefícios. Porra, seu pai sabia de tudo, então, Seu pai era... E ele sabia que estar ligado à universidade queria dizer que estava tudo certo na minha vida. Ele não queria que eu estivesse sem fazer nada. Ele falou, não, Mariana tá estudando, eu tô tranquilo, sabe? Mesmo que ela não saiba o que está fazendo. Então eu sempre tive isso muito claro. Ele não foi aquela pressão do, não, você não vai largar a faculdade, você vai ter que fazer isso. Mas, indiretamente, ele me influenciou muito a carreira acadêmica. Eu via também aquilo como sucesso, né? Me graduar, fazer um mestrado, um doutorado. Eu sabia que aquilo não só ia dar orgulho para ele, mas também era o melhor para mim. E aí? Foi tranquilo você se formar? Mesmo naquele ritmo do passeio. Dentro da faculdade, eu troquei várias vezes de área. Uma porque tudo era incrível e eu queria fazer tudo. Eu trato isso em terapia, sabe? Que eu tenho vontade de fazer tudo, eu não consigo dizer não pra nada. Sei. Então, dentro da faculdade, tudo que me era oferecido me brilhava o olho. Você quer ser monitora? A primeira coisa que eu fiz foi ser monitora de uma disciplina que chamava Biologia Celular. E essa disciplina é o primeiro contato de quem entra na faculdade de Biologia com um microscópio. Então, eu era a pessoa que ensinava os alunos a usarem microscópio. Eu achava aquilo incrível. Porque na hora que eles conseguiam fazer o ajuste e enxergar, eles ficavam maravilhados e eu ficava me sentindo orgulhosa, sabe? Aí ali eu pensei, eu quero trabalhar com isso. Eu quero fazer alguma coisa a ver com microscópio, com biologia celular, histologia. Só que eu estava na licenciatura, né? Então eu fazia a monitoria de biologia celular porque tinha uma conexão com a licenciatura. Deixa eu te fazer um parênteses aqui e pedir para você explicar para os nossos ouvintes a diferença entre licenciatura e bacharelado. A licenciatura é uma graduação que a gente faz para ser professor. E o bacharelado é para a gente ser biólogo. E daí a licenciatura, ela tem as mesmas cadeiras do bacharelado, mais as disciplinas de educação. E daí todos os cursos que tem licenciatura fazem juntos. A matemática, a letras, a história, a geografia. Então eu tinha as disciplinas da biologia e tinha as disciplinas da educação. E daí o que a gente vai fazendo de trabalhos, estágios, as bolsas, geralmente são relacionados à licenciatura, porque é onde a gente vai se formar, né? Onde a gente vai trabalhar para a gente já ter experiência com isso. Então eu busquei fazer desde o início trabalhos que tivessem relação com a licenciatura, com o ensino. Então primeiro eu fui monitora e depois eu fui para dentro de sala de aula mesmo. Eu fui para dentro de um projeto de iniciação de docência, que se chama, que é a iniciação científica e iniciação docente.
E foi lá que eu desisti de fazer licenciatura. Na hora de interagir com uma classe, é isso? Na hora que eu entrei numa sala de aula e não eram estudantes universitários, como eram na monitoria, eram crianças, né? Eles me enlouqueceram. É mesmo? Nossa, assim, ó, eu dava aula só 2 vezes na semana. Eu acho que era na terça e na sexta. E eu ficava de terça até sexta me recuperando mental e fisicamente de ter dado aula, porque eu ficava exausta. Eu entendo eles me bem. enlouqueciam. Eu tenho essa sensação quando dou aula para adulto, imagina com criança. Mas eu lembro que era, sei lá, o 6º ou 7º ano ali, eles já não eram mais crianças, né? Eles eram pré-adolescentes. Pior ainda. E eles conseguiam me pegar no colo. Então, tipo, eles me pegavam no colo, me tiravam da sala e fechavam a porta pra eu não entrar na sala de aula. Era enlouquecedor. Isso que eu não dava aula. Eu fazia oficinas no contraturno, oficinas práticas, super legais, sabe? Eu levava paleontólogos pra mostrar fósseis pra eles, era uma coisa super interessante. E eles não estavam nem aí, assim, eles gostavam, mas eu acho que o fato da gente ser jovem fazia eles nos respeitarem menos. Sim. Eles tratavam a gente como amigo, né? Então, eles eram incríveis, eu gostava muito deles, eles eram muito legais, mas eles me cansavam muito. E eu pensei, gente, eu não vou conseguir fazer isso pro resto da minha vida. Todos os dias, pro resto da minha vida. Ainda bem que teve esse teste, né, Mari? Exato. Aí ali eu falei, não, licenciatura infelizmente não vai dar, e daí eu troquei pro bacharelado, e basicamente isso só significava que eu ia fazer menos disciplinas, menos cadeiras. Então eu parei de fazer as disciplinas de educação e segui só dentro da biologia. Aí, dentro do bacharelado, eu cheguei a fazer iniciação científica em microbiologia, e foi voltar para o laboratório, para os microscópios, mas bem no final da graduação eu acabei mudando de novo de rumo, porque eu me irritava muito com fazer coisas muito micro. Tá. Eu sentia que, tipo, mas não micro de microscópicas, mas eu sentia, por exemplo, a gente vai publicar um artigo. Publicar um artigo. Aí era um artigo que falava sobre a respiração das bactérias no biodiesel do nananana. E eu, gente, que diferença isso vai fazer no mundo? Você não se sentia fazendo diferença, é isso? Quando a coisa era tão específica. Exato, eu não sentia, tipo, que eu estava sendo aquela cientista que eu queria ser quando era criança, que mudava o mundo. E daí eu comecei a pensar o que eu podia fazer que faria uma grande diferença, e eu acabei me apaixonando por ecologia. Certo. Porque daí eu via, por exemplo, sei lá, a ONU, o Greenpeace, sabe, fazendo coisas macro, salvando florestas. E daí eu fui para uma área que, na verdade, era o desenvolvimento sustentável. Porque eu pensava, poxa, reduzindo a emissão de carbono, né, fazendo essas atividades, essas ações práticas dentro de grandes empresas, eu vou conseguir mudar o mundo. Né, eu vou fazer uma coisa macro, a gente vai conseguir apresentar, tipo, olha aqui tudo que a gente conseguiu reduzir de carbono, de plástico e tudo mais. E daí eu fiz o meu TCC sobre isso, sobre desenvolvimento sustentável e educação para sustentabilidade. Na verdade, a ideia do meu TCC era que todos os cursos de graduação, não importando se era da área ambiental ou não, deveriam ensinar os profissionais sobre sustentabilidade. Porque a única forma de a gente mudar o mundo é que todo mundo tivesse se importando com o seu impacto no mundo, né? Então, a medicina tinha que entender de sustentabilidade, as engenharias, a nutrição. Então, a ideia do meu TCC era essa, que a gente tivesse disciplinas dentro de todos os cursos para que todo mundo nas suas profissões pudesse reduzir o seu impacto e conseguir se desenvolver de uma forma mais sustentável. Então, eu dei essa mudada, foi no último ano, assim. Eu falei, não, gosto disso aqui, fiz meu TCC sobre isso e me formei em biologia, no bacharelado. E só que nesse meio tempo aí, a gente vai ter que trazer uma outra carreira minha, tá? Que foi no ano que eu me formei, eu comecei a trabalhar como DJ. Como DJ? Exatamente. Mãe, a gente já vai entrar nisso. Você me fez lembrar de uma amiga com quem eu estava trocando mensagens, inclusive essa semana, uma amiga gaúcha também, sua conterrânea, a Lu Bazanella, e ela está defendendo uma coisa muito parecida com a sua, que é letramento climático, mas e aí ela quer, tipo, desde do primário. Da escolinha. Desde virar uma matéria obrigatória, assim, tanto quanto português e matemática,
Porque é isso, né, Mari? É isso que você está falando, assim, não adianta só os cientistas, só biólogos, ou enfim, mesmo que sejam todos os cientistas, né? Só essas pessoas estarem com conhecimento. Exato. Né? Não adianta mais, assim, já não dá mais tempo. Né? A gente tem que fazer uma coisa horizontal, né? Todo mundo tem que ter esse conhecimento mínimo para entender que não é reforçando os muros, ou é óbvio que isso tem que ser feito, né? Tudo isso que tem que ser feito emergencialmente tem que ser feito. Mas assim, não é isso que vai resolver o problema. Exato. Isso só remedia o problema, né? Exatamente. Mas a gente ainda fala sobre isso. Me fala agora dessa sua carreira de DJ. Como é que isso veio acontecer? Eu ia falar que eu tinha me apaixonado pelo desenvolvimento sustentável e a ecologia, e daí eu fiz um mestrado nisso. Mas aí nesse meio tempo tem a carreira de DJ, que é o seguinte. Em 2013 eu me formei, né, na Universidade Federal em Biologia, e neste mesmo ano eu fiz um comercial, porque eu fazia comerciais como atriz, né? Nesse mesmo ano eu fiz um comercial que foi um dos primeiros a passar antes dos vídeos no YouTube. Porque antigamente não tinha propaganda no YouTube. Você entrava lá e conseguia ver um vídeo sem propaganda. Isso começou ali por 2012, 2013. Então eu fui a protagonista de um desses comerciais. Então as pessoas, elas me detestavam. Porque era um comercial que passava a nível nacional e tava todo mundo preparado para ver o seu vídeo. Você era a interrupção. E eu entrava berrando, eu era uma perua que falava coisas de outlet, não sei o quê. Então eu viralizei na internet negativamente lá em 2013. Lá em 2013 a galera no Twitter falando dessa menina desse comercial do outlet. Se eu encontrar ela na rua, eu não sei o que eu faço. Porque eu era a chata que tava interrompendo aquele vídeo. E daí nesse ano em que eu tava me formando, pouco antes de eu me formar, na verdade, uma casa noturna lá de Porto Alegre me mandou uma mensagem perguntando se eu não queria ser DJ numa festa deles. E eu falei, não, gente, eu acho que vocês mandaram essa mensagem errada, porque eu não sou DJ. E eles, não, a gente sabe quem você é, a gente quer anunciar você como a menina do Outlet Adoro, que era a frase que eu falava no comercial, só que berrando. Que era um Outlet Adoro! Outlet Adoro! E eles queriam me anunciar assim, porque eu não sei se você vai lembrar, mas houve uma época em que todas as subcelebridades viravam DJs. Né? A Paris Hilton virou DJ, os ex-Big Brothers viravam DJ, todo mundo atacava de DJ, André Marques atacava de DJ. E atacava de DJ, exatamente. Então eles queriam que essa subcelebridade porto-alegrense, que era eu, atacasse de DJ na festa dele. E eu falei, gente, que loucura! E daí eu topei, óbvio, porque eu não sei dizer não pra nada. Eu aprendi a tocar 15 minutos antes da festa, e toquei nessa festa, e eu adorei. Eu amei aquilo, eu achei aquilo incrível, e eu comecei a estudar pra isso. Eu fui fazer curso, eu fui conversar com amigos, eu ia nas festas e chegava antes pra ficar olhando o DJ tocar, eu esperava ele acabar de tocar pra perguntar o que era cada botão, e comecei a estudar aquilo porque eu estava gostando muito. Então, quando eu me formei em biologia, eu imediatamente já estava... eu tava tocando muito já, eu tava ganhando dinheiro pra caramba com isso, eu já tava morando sozinha, pagando minhas contas com o dinheiro da noite. E daí tinha a ideia de eu fazer um mestrado, só que, putz, será que valia a pena fazer o mestrado, né? Porque eu ganhava numa noite o que eu ia ganhar no mês lá, me dedicando ao mestrado. Mas eu tentei, assim, tentei entrar num mestrado na administração de empresas, na verdade, porque lá na URGS tem um mestrado de desenvolvimento sustentável dentro da faculdade de administração, mas eu não consegui. E daí eu acabei entrando num mestrado em ecologia mesmo, dentro da minha área lá na biologia, no Instituto de Ciências Biológicas da URGS. E a ideia era que eu trabalhasse com impacto da alimentação no desenvolvimento sustentável, alimentação orgânica, agroflorestas e tudo mais. E eu entrei. Você já era vegana nessa época? Não era. Só tinha sementinha plantada lá, mas não era. E eu cheguei a entrar nesse mestrado, cursei o mestrado, já tinha até a ideia da minha tese e tudo mais. Só que estava insustentável de manter as 3 carreiras, que era a carreira de atriz, a carreira de DJ e a carreira acadêmica, né? E daí eu acabei optando por trancar o meu mestrado. Na verdade, eu não tranquei, eu abandonei mesmo ele. Orgulho do Altair. Você sabe que você é o orgulho do Altair por conta disso, né? Porque o Altair é aquele cara... É o PhD que é contra as pessoas ficarem fazendo mestrado e doutorado. Ele falou, não, você pode continuar fazendo ciência de outro jeito.
sem ter que ficar dependendo de bolsa, uma bolsa merreca, sabe? Que ainda de vez em quando vem um desgoverno e corta as bolsas, né? E atrasa os pagamentos. Exato, ele tá muito revoltado. Ele já era revoltado, mas aí o desgoverno passado deixou ele ainda mais revoltado, porque cortou, né, as bolsas de todos os bolsistas que ele orientava, assim. Então você teve que fazer essa escolha, é isso? Você já estava no mestrado quando fez essa escolha? Eu estava no mestrado e eu tive que dar notícia pro meu pai, né? Que tinha o sonho de ver a filha mestre, doutora. Verdade. Mas uma coisa que ajudou muito é que eu já estava me sustentando com o dinheiro da noite, assim. Eu já morava sozinha, eu pagava minhas contas e meu pai estava vendo que realmente valia muito mais a pena, porque assim, alguma das duas coisas eu ia ter que parar de fazer. E daí parar de tocar não ia ter como, porque era o que estava pagando as minhas contas e as deles já, né? Eu já estava ajudando os meus pais também. Então, o que acabou pagando as contas é a carreira mais curta de todas, assim, né? Na verdade. Rapidamente a carreira de DJ já me deu a estabilidade que as outras não tinham me dado, assim. Porque, apesar de ser uma coisa que dependia de eu fechar datas, eu fazia muitas datas, eu tocava tipo de quarta a domingo, eu tocava em muitas festas, viajava pro interior do estado, então realmente eu já estava pagando as minhas contas e eu falei, putz, não vai dar para manter esse mestrado, eu vou cancelar e vou seguir na carreira de DJ, e eu me desconectei completamente assim da carreira acadêmica nessa época. Eu costumo dizer que a ciência nunca me abandonou, porque, poxa, acho que a biologia, eu acho que ela é um daqueles cursos que muda a vida da pessoa para sempre, assim, sabe? Eu sempre falo que você nunca vai encontrar alguém que disse, putz, eu fiz administração e mudou a minha vida. Você sabe que o Altair, ele tem uma tese de que os biólogos são os cientistas mais legais. E olha que ele não é biólogo. Ah, é? Não, as minhas amigas da biologia todas falam isso, que é um curso que muda a vida, assim, porque muda a nossa perspectiva de mundo, sabe? Acho que ele nos coloca como seres humanos num lugar completamente diferente de como a gente sempre se enxergou. Nos coloca como animais, né? Como parte do sistema. Exato. Né? Eu acho que é o curso que mais se aproxima da cosmovisão de povos originários, por exemplo, sabe? Que coloca, né, o ser humano como mais um ser que está no meio de um monte de outros seres. Inclusive por isso que é tão difícil, por exemplo, a gente ser religioso também, porque a gente pensa, putz, a gente não é especial, a gente não é diferente, sabe? A gente é só mais um monte de esse amontoado de células aqui, né? Então, exato. E é um curso muito completo, né, cara? Eu sou muito apaixonada pela biologia porque a gente aprende tudo. Animais, as plantas, as células, a evolução, tudo, literalmente tudo, assim. Então, eu me desconectei da vida acadêmica, mas eu sinto que a biologia sempre esteve comigo, assim. Eu mudei a forma como eu consumo roupa, como eu consumo comida. Quando eu vou escolher uma viagem, o lugar que eu vou, sabe? Tudo mudou depois da biologia, assim. Então, sim. Quando as pessoas me perguntam hoje, tipo, como foi voltar pra biologia quando eu comecei a criar conteúdo? Eu falei, gente, mas a biologia nunca saiu de mim. Eu só parei de escrever artigo. Pelo contrário, quando você saiu da vida acadêmica, continuou a influência da biologia na sua vida, né? Exato. Agora chegou a hora de perguntar, assim, como é que começou a sua jornada como criadora de conteúdo, que foi mais uma guinada profissional aí. A não ser que você venha me dizer que continua ganhando dinheiro como DJ. Não. Então, o que aconteceu foi, a minha carreira como DJ de 2015, quando eu saí do mestrado, foi de muito sucesso, assim. Eu toquei fora do país, toquei em grandes festivais, toquei no Maracanã, toquei na Sapucaí. E tava dando tudo certo, eu tinha festas minhas também, que eu produzia a festa, então eu ganhava o dinheiro como DJ, mas ganhava a porta da festa também. Você era festeira? Antes de ser DJ, você já era festeira? Eu era. Uma das coisas que eu mais gostei quando entrei na faculdade, porque eu entrei na faculdade com 18 anos, que é bem quando a gente começa a sair, era fazer festa, assim. Eu frequentar e fazer. Não, organizar eu não organizava não, mas eu sempre gostei muito de festa. Inclusive, uma coisa muito curiosa é que eu não tinha bebido álcool até meus 24 anos de idade. E eu comecei a sair com 18. E eu gostava tanto de festa que eu não bebia nas festas e ficava até 6, 7 da manhã. Eu amava aquilo. Até porque é mais fácil ficar até 6 da manhã sem álcool, né? Exato. Né? E daí que depois que a gente começa a beber, a gente começa a questionar como é que conseguia, né? Mas eu conseguia e eu amava. Eu saía muito pra festa e eu adorava.
E, claro, eu não tinha dinheiro pra estar sempre em festa, mas o final de semana que eu tinha a festa, eu ficava ansiosa por aquele dia, assim. Então, quando eu me tornei DJ, era o paraíso, né? Eu ia pras festas e eu ganhava dinheiro pra estar na festa. Sim. E daí tava tudo certo na minha carreira, eu tava trabalhando pra caramba, ganhando dinheiro. Até que 2020 aconteceu. E literalmente toda a minha agenda de festas foi cancelada devido à Covid-19, né? Toda a minha agenda. O meu namorado, que morava comigo, também é DJ. Então, a renda da nossa casa foi zerada, porque a nossa única fonte de renda eram as festas. Então, a gente ficou literalmente sem ganhar nenhum real, assim. A gente se inscreveu no programa de auxílio do governo, era o único dinheiro que a gente tinha. Uhum. E eu comecei a atirar para todos os lados. Eu comecei a fazer máscara para vender. Eu criei uma ideia que era... Eu pegava um tecido de uma blusa e eu transformava aquilo num conjunto de cropped, que é aquela blusa mais curtinha, e máscara do mesmo tecido, combinando. Você usava a parte de baixo da blusa pra fazer a máscara. Pra fazer a máscara, então eu já tinha ali um upcycling, né, que tinha a ver comigo, que eu sempre gostei de brechó, de reaproveitamento. E daí eu comecei a fazer essas máscaras para vender. Aí eu comecei a fazer uns cursos de Canva, né, para fazer aquelas artes sem precisar fazer Photoshop. E comecei a oferecer esse serviço para as pessoas. Eu abri um brechó online para vender minhas roupas. Fui tentar fazer dinheiro para pagar as contas. E foi também em 2020, que eu acho que aconteceu com todo mundo, que eu baixei o TikTok. Foi o ano que todo mundo baixou o TikTok, eu acho, né? E que surgiu o Reels também. O Reels não existia, né? O Reels surgiu em 2020. Eles eram de 15 segundos na época. E logo em seguida, assim, quando eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo, o algoritmo do TikTok ele é muito inteligente, né? Eu tenho muitas observações sobre o TikTok, mas o algoritmo dele é muito inteligente. Logo de cara, ele já identificou que eu gostava de vídeos onde as pessoas faziam partes do corpo como personagem. Por exemplo, o seu estômago quando você come demais. Aí era uma pessoa, sabe, fingindo ser um estômago, fingindo ser um pâncreas. E eu achava aquilo muito engraçado. Só que eu via também que não tinha nada de científico, né? Era... Sim, só zoeira, só zoeira. Que acontecia, uma zoeira. E eu falei, cara, e se eu fizesse uns vídeos assim com o que eu lembro da biologia? Né? Com algumas coisas que eu me lembro, assim, e que pode ser engraçado. E eu lembro direitinho qual foi o primeiro vídeo que eu fiz. Foi um Reels que eu fiz só por fazer, assim, de brincadeira, horrível. Hoje em dia eu vejo o vídeo e era horroroso. Eu fiz a explicação de o que acontece quando a gente come grãos sem deixar eles de molho, como feijão, por exemplo. Porque quando a gente não faz o remolho do feijão, ele não remove os antinutrientes, ele é mais difícil de cozinhar e ele causa gases. Então tinha ali o que acontecia no corpo e acabava com um personagem vindo dançando um funk, que eram os gases chegando no corpo pra acabar com a sua vida, né? Tipo, porque é horrível ficar com gases. Então ele era esse vídeo, assim, o que acontece no seu corpo quando você come o feijão que não ficou de molho. E esse vídeo explodiu, assim, milhões de visualizações. E eu fiquei, gente, que loucura! E foi aí que começou os vídeos. Assim, foi realmente, literalmente por acaso, assim. Foi muito por acaso, porque aqui agora vai rolar minha declaração ao Naruhodô aqui. Eu não consumia conteúdo de criadores de conteúdo, nem de blogueiras, nem de nada. Eu não consumia nada disso. Eu não seguia influenciadores nas redes sociais. As minhas redes sociais era eu, meus amigos, minha família. Então eu não tinha referências. Eu tinha, no máximo, uns youtubers, assim, tipo Juju, PC Siqueira, Felipe Neto, esses grandões, assim, eu sabia. Certo. Só que as minhas referências de internet, assim, eram esses. E daí, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu não tinha outros criadores para me inspirar, né? Porque tinha esses criadores de humor e eu não tinha outros criadores para assistir os vídeos e pensar o que eu ia fazer. E eu achei o podcast de vocês! E eu comecei a fazer os vídeos inspirada nos episódios que eu ouvia. Eu ouvia e falava, vou transformar isso num vídeo. Inclusive, o mais famoso deles é do episódio das fake news, que é o que acontece no nosso cérebro pra gente acreditar em fake news. Porque daí, durante a pandemia de Covid, isso bombava muito, né? Tipo, todo mundo tava compartilhando muita fake news e tudo mais. E foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Então não é coincidência quando eu via um vídeo seu e falava assim, meu Deus, ela tá tratando do mesmo tema, olha que legal. Era, justamente, eu tinha visto aquele episódio e eu falava, eu vou transformar isso aqui num roteiro, com as minhas palavras, né, com a minha atuação e tudo mais.
criava os personagens e fazia. Daí, óbvio, depois começaram a surgir outras páginas, outros criadores que eu comecei a seguir e tudo mais. Mas o Naruhodô foi uma das minhas primeiras inspirações de conteúdo e também fonte de pesquisa, porque, na verdade, eu estava muito tempo longe da vida acadêmica, então não é como se eu fosse sentada no computador e buscar um artigo no PubMed e sair fazendo conteúdo. Nos meus primeiros conteúdos, eu ainda buscava um conteúdo que algum cientista já tinha feito, já tinha mastigado, e eu transformava aquilo, dando a referência, óbvio, para minha linguagem. Então, depois eu fui conhecendo outros canais de YouTube e tudo mais, mas os meus primeiros vídeos foram assim, foram de podcasts, foram de vídeos de YouTube, que eu comecei a assistir porque começou a dar certo e eu nem enxergava isso como carreira, não sabia nem como ganhar dinheiro com isso. Eu tava fazendo mais para passar tempo. Você tava só se divertindo, assim. Eu tava passando tempo porque, cara, foi muito doido, porque durante a pandemia eu tinha o anjinho e o diabinho, que na verdade era a minha carreira de DJ e a Mari cientista, um de cada lado. A minha carreira de DJ tava louca pra que aquilo acabasse logo. Então eu pensava, não, isso aqui vai durar 1 mês, 2, eu preciso só de um hobby, eu preciso me entreter. Todo mundo teve essa fase que achava que era 1 mês ou 2, né? Negação, Então eu tava em negação, pensando, não, logo eu vou voltar a tocar, eu só preciso não pensar nisso. Uhum. Mas por outro lado eu tinha a Mari, bióloga, cientista, que conversava diariamente com as colegas da faculdade, que falava, isso aqui não vai acabar em menos de 1 ano, porque vacina demora, porque isso aqui vai demorar, isso aqui ainda vai ter outras ondas, vai ter outros picos, a gente vai ter que arranjar outro jeito de ganhar dinheiro. Sim. Aí, o Átila tirava a nossa esperança, né? Exatamente. Eu via uns vídeos de algumas coisas assim, pensando, não, agora vai. Daí vi um vídeo do Átila e eu, não vai dar. E daí eu comecei a pesquisar de que forma esses vídeos que estavam performando tão bem, né, eu tava ganhando muitos seguidores e tudo mais, como é que eu conseguiria transformar isso numa profissão? Até porque logo em seguida, que os meus vídeos começaram a viralizar, já começaram marcas a entrar em contato comigo e perguntar quanto que custa pra você fazer um vídeo explicando como é que o nosso produto funciona. E eu não fazia a menor ideia, eu falava, não sei, R$50. eu chutava um Uma valor, paçoca, assim. né? Uma paçoca. E eu tava naquela situação de desespero que eu pensava, R$50 paga a conta de luz. Se eu fizer, sabe, eu fazia esse cálculo. Se eu fizer 3 vídeos, dá 150. Eu já pago a internet. Ainda bem que a Tayane apareceu na sua vida, viu? Porque... Eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Eu tava tipo, vou cobrar aqui o que der pra cobrar, porque eu quero trabalhar. Até porque você isso. não enxergava mesmo como uma carreira, assim, né? Então, né, era só tentar... Eu tava esperando que viesse a vacina pra que eu voltasse a tocar. Eu não conhecia influenciadores digitais, eu não conhecia criadores de conteúdo de rede social, que é o que a gente tem hoje em dia, né? Porque o Reels e o TikTok surgiram literalmente em 2020. Antes disso, a gente tinha os youtubers, as blogueiras, né? Exato. E daí essa criação de conteúdo desses vídeos curtos começou ali. Ninguém sabia que isso ia dar em alguma coisa, né? Então eu tava ali, eu vou cobrar alguma coisinha aqui, mas logo eu já vou voltar a tocar e eu não vou precisar trabalhar com isso mais. Uhum. Em que momento foi uma virada de chave pra você, assim, pra falar, essa é uma possibilidade de carreira? Cara, eu acho que eu comecei a fazer os vídeos em 2020 e daí em 2021 eu voltei a tocar a gente teve uma brecha na legislação que era lugares que as pessoas estivessem na rua e sentadas, podia ter DJ de máscara. Então eu voltei a fazer uns restaurantes abertos, umas coisas assim, mas logo em seguida veio uma segunda onda que fechou tudo de novo. E daí ali eu comecei a pensar, eu preciso ter outra plano carreira. B. Porque eu não sei quanto tempo isso aqui vai durar, eu não sei se vai acontecer de novo daqui 1 ano ou 2. Eu vou estruturar isso aqui. E daí o que aconteceu foi, eu perguntei pra minha agência de DJ se eles não queriam me agenciar como influenciadora. Eu falei, vocês não querem começar a responder os e-mails por mim? A gente cria um orçamento, só que eles também não sabiam o que fazer, mas eles sabiam que eu tava cobrando muito pouco. E eles sabiam tratar com o cliente melhor, então eles sabiam negociar, né? Eles tinham contrato, eles tinham uma parte jurídica, então eles assumiram isso na minha vida. Mas foi iniciativa sua, você foi lá e propôs isso pra eles, assim? Exato, eu falei isso pra eles, eles falaram, não, a gente pode tentar e a gente responde por aqui. E eles tinham um pessoal de dentro da agência que trabalhava com agência de publicidade, então eles tinham uma noção, e eu continuei crescendo, né? Então aquilo já foi brilhando o olho. Então eu acho que não teve um momento virada de chave, mas teve eu lembro dessa segunda onda,
e fechou tudo de novo em 2021, acho que foi em abril, por ali. E daí eu lembro dessa mensagem para minha agência também. E daí ali eu comecei, não, agora eu tenho um jurídico, agora eu tenho um financeiro, agora eu emito nota fiscal. Eu comecei, eu abri uma MEI, né, para fazer isso. E daí aquilo começou a se tornar uma profissão, eu comecei a tratar com marcas maiores, né? Porque as primeiras marcas que chegaram até mim era uma marca muito pequena, de alguém que fazia um produto, uma comida em casa. E daí, de repente, já começou a vir o Boticário, né? Putz, o Boticário que eu faço um negócio pra eles, né? E foi, inclusive, bem interessante, porque eu ainda não era muito grande em números, mas eu já tinha um conteúdo muito diferente, porque ele era um conteúdo de uma bióloga falando sobre ciência de uma forma bem humorada, né? Na minha carreira de atriz ali, então as marcas grandes começaram a entrar em contato comigo muito antes do que normalmente se faz com o influenciador. Normalmente tem uns números mais, só com 100 mil seguidores é que a pessoa começa a fazer marca grande. Eu comecei a fazer marca grande com 10, 20 mil seguidores, porque as marcas queriam a Mari como especialista. Eu notei isso. E aliás, eu queria te fazer uma pergunta especificamente sobre o humor, né? Ele já fazia parte do seu DNA, assim, mesmo enquanto professor assistente da molecada, mesmo enquanto atriz, eventualmente, até como DJ, enfim, o humor já fazia parte, assim, da sua persona? Não, eu não era muito a engraçadona da turma, assim. Eu acho que o humor, ele vem de uma coisa bem específica, que é o seguinte. Quando a gente faz comercial pra televisão, a maioria dos comerciais são de humor, né? Os comerciais mais icônicos que a gente lembra são sempre os mais engraçados. Só que tem um negócio no comercial que é basicamente assim, existem 2 cachês da publicidade. Um deles é o direito de uso da sua imagem e o outro é o direito de uso da sua imagem e da sua voz. Então é bem comum nos comerciais que as pessoas não falem nada. A gente só se expressa por caras e bocas. Então eu precisei ter isso muito apurado em mim para conseguir fazer os comerciais. Porque a câmera ia girar em mim e eu ia ter 2 segundos para ter uma reação que era a graça do comercial. Certo, que era uma fisionomia, que não era, às vezes não tinha nem texto. Não tinha nada. Era, sei lá, eu lembro, por exemplo, de um comercial que eu fiz que era de uma geladeira que quando a pessoa me servia uma cerveja, a cerveja virava uma sopa de cevada, porque a geladeira não tinha deixado quente, gelado o suficiente. Então o comercial terminava com eu pegando a sopa de cevada e fazendo e acabava o comercial ali. Então eu sempre tive que ser muito expressiva e muito engraçada naqueles segundos ali. E o Reels, quando ele surgiu, quando a gente conversou, ele surgiu, como a gente conversou, ele surgiu sendo de 15 segundos. Então falar em 15 segundos era praticamente impossível, não tinha como explicar nada em 15 segundos. O que dava pra fazer era caras e bocas pra gente conseguir explicar aquilo ali. E eu acho que o humor, ele veio dali, ele veio dos comerciais e de como que eu ia explicar uma coisa em 15 segundos. Poxa, eu vou ter que explicar fazendo caras e bocas de uma forma engraçada. Porque os seus primeiros reels, eu me lembro agora que tinha uns primeiros reels seus que eram praticamente um lettering e você fazendo careta, assim, né? Exato, era uma trilha e daí era tipo, por exemplo, esse do feijão era assim, a pessoa que bota o feijão sem ficar de molho, daí era a pessoa feliz. Isso, não tinha fala, né? Não, aí os antinutrientes que estão atrapalhando a absorção de cálcio, daí era tipo, malvado, assim, louco pra fazer alguma coisa errada. Aí os gases, daí era eu com óculos de sol chegando todo malandro, porque os gases estão chegando pra atrapalhar a sua vida. Então era isso, daí era o conteúdo que eu gostava de consumir, conteúdo de humor, e era o conteúdo que eu sabia fazer muito bem por causa dos comerciais. Então eu conseguia explicar muita coisa em 15 segundos, porque eu conseguia botar 5 personagens ali. Cada um deles fazia uma expressão e já dava a entender o que eu queria com aquele lettering e aquela expressão ali. Daí depois, obviamente, foi surgindo de 30 segundos, de 1 minuto, daí eu fui começando a botar falas, 1 minuto e meio. Hoje em dia eu faço vídeo de 3 minutos, às vezes. Roteirizar uma sketch, né? Porque é praticamente uma sketch hoje que você faz, né, em 30, 60 segundos, enfim. E hoje, né, enfim, se eu não me engano, o TikTok hoje permite 30 minutos, né? Sei lá. Aí foi uma bênção, né? Quando começou a ter mais tempo. Roteirizar foi uma habilidade que você desenvolveu, então, a partir da sua carreira de criadora de conteúdo? No curso de formação lá que eu fiz de TV e cinema, a gente aprende um pouco sobre roteiro. Ele é um curso bem completo, assim, então a gente aprende a atuar, a ler roteiro e a escrever. Então eu já tinha uma noção básica. Mas você não tinha a prática, vamos dizer assim, né? De criar um roteiro do zero.
eu só tive muito contato com roteiros de uma forma geral, né? Porque eu fiz longas, eu fiz curtas, eu convivi com essas pessoas. Então, digamos que eu sabia como é que estruturava um roteiro muito facilmente. Como é que, aqui a fala, aqui o local, aqui a cena. Então, eu tinha já uma facilidade, digamos assim, em escrever esses roteiros, porque eu já estava habituada a ler e estar em contato com eles. Mas, claro, daí estruturar um vídeo com uma grande explicação em só 1 minuto e meio, para conseguir explicar tudo e ainda ser engraçado, foi uma coisa que eu aprendi fazendo vídeo pra internet mesmo. Testando, esse aqui não deu, esse aqui tinha muita informação, esse aqui as pessoas não entenderam tão bem, esse aqui ficou faltando informação, então melhor eu não falar tanta coisa e fazer 2 partes. Foi na tentativa e erro mesmo. Tá. E hoje que você já é uma pessoa atuante, importante nas mídias sociais, eu imagino que você também consuma mais gente do que consumia na época em que você só tinha a família nas suas redes, né? Você pode falar de alguma referência aqui no Brasil que você curta, seja pelo lado científico ou da divulgação científica, seja pelo lado do humor e do talento em vídeo, e também lá de fora, assim, que me fala. Eu sei que você vai ser injusta porque você vai falar só de uma do Brasil, mas a culpa é minha, tá? Ela vai ser injusta por culpa minha, porque eu tô pedindo uma do Brasil e uma de fora. Tá. Cara, eu acho que no Brasil é muito difícil citar uma referência, porque eu sinto que o meu conteúdo é a mistura de 2 universos. Certo. Então eu tenho as minhas referências na ciência, por exemplo, tem um canal no YouTube que as meninas também criam conteúdo para redes sociais que chama Nunca Vi um Cientista. E são 2 cientistas aqui de São Paulo, que hoje em dia são minhas amigas incríveis, a Laura e a Ana. Então elas são minha referência. Estão na minha lista também, estão na minha lista também. Elas são maravilhosas, são minhas amigas hoje em dia. Então elas são minha referência master, mas quando eu conheci elas não faziam muito sketch. Elas faziam um conteúdo mais de explicação. Hoje em dia elas já fazem mais. E daí existe uma mistura também com as pessoas daqui que fazem sketches. Por exemplo, a Lara Santana, que é uma influenciadora, que é minha amiga. Você deve ter visto os vídeos dela vestida de heterotop, que ela faz no saco. Sim, não, ela pelo amor de Deus, engraçada. Ela é muito engraçada. Vocês fizeram coisas juntas, inclusive. Fizeram collabs, assim? Fizemos collabs. E eu descobri ela no TikTok há muitos anos atrás. Acho que eu conheci ela numa collab sua. Pode ser. Então tem vários, né? Tem a Larissa Glor, tem o Diego Cruz. Eu sinto que os influenciadores de humor e os influenciadores de ciência, eles se fusionam nas minhas referências, porque eu preciso conseguir explicar a ciência de uma forma simples, como eu nunca vi um cientista, mas eu também quero muito atuar e ser engraçada e fazer uma sketch como um Porta dos Fundos, ou como a Lara Santana. E a minha referência gringa... A minha referência gringa mais forte, cara, eu não vou lembrar o arroba dela, mas eu lembro que o nome dela é Maddie, Maddy, Maddie. E foi um dos primeiros vídeos que apareceu pra mim no TikTok. Quando eu baixei o TikTok, era um vídeo dela, porque ela fazia as coisas chegando no corpo. Cara, eu lembro do vídeo especificamente como é que é. Ela tá dentro do estômago, né? Então ela fala, tipo, seja bem-vindo ao estômago, você é quem? E daí ela fala, eu sou a single slice of white bread, que é uma única fatia de pão branco. E aquela é a refeição que a pessoa fez, e a pessoa fala, por que ela tá comendo só uma fatia de pão branco? Aí logo em seguida, na sequência, vem uma taça de vinho, uma taça de conhaque, uma tequila. E sabe quando a gente tá saindo pra beber e não deu tempo de comer, e come só uma fatia de pão? Mete um carboidrato ali, né? Mete a fatia de pão sem nada e vai pra festa. E eu achei aquilo muito engraçado, porque ela fica, que estranho, né? A single slice of white bread. Aí daí vem ela vestida de vinho, aí ela vestida de tequila. Aí agora ela tomou uma água e veio mais uma tequila, sabe? E eu achei aquilo muito engraçado. E foi aí que surgiu o meu quadro, que é um dos mais famosos que eu tenho, que é o Enquanto Isso Dentro do Corpo, que tem uma hostess ali sentada que recebe coisas. Só que ao invés de eu receber alimentos, eu recebo, às vezes, os suplementos milagrosos, né? Sim. É o colágeno, é a vitamina C efervescente, é a água alcalina. Mas ela é a minha massa referência. Eu acho que é Mary McRae, eu não lembro exatamente como é que é. Mas esse vídeo foi um super viral no TikTok e ele foi assim, mudou minha vida. Eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Às vezes eu falo pro Altair, a gente grava às vezes um episódio de 1 hora pra explicar a pseudociência da água ionizada, sei lá. E eu falei assim, a Mari consegue em 15 segundos
convencer a pessoa de que aquilo ali é pseudociência, sabe? Cara, Então- acho que esse é o elogio que eu mais recebo, assim, de como eu consigo resumir uma coisa muito complexa num roteiro tão curtinho, assim. Eu falo, gente, Exato. É por isso que eu falo pro Altair, assim, as pessoas perguntam assim, quando é que vai ter um Naruhodô em vídeo? Eu falei, não vai ter, né, porque em vídeo você já tem pessoas como a Mari Krieger que já faz o Naruhodô em vídeo, entendeu? E que já é a versão que tem que ser feita em vídeo. Ninguém vai aguentar, entendeu? 1 hora de explicação sobre essa coisa. Mari, antes da gente encerrar, eu queria abordar aquilo que não se aborda quando, né, entrevistam a Mari, influenciadora, não vou ficar aqui perguntando sobre por isso que eu quis saber da sua vida mesmo e não só da sua do seu conteúdo sensacional que você coloca no ar. Mas antes de terminar, é inevitável para mim perguntar para você o que é que você acha que é mais urgente para a gente enfrentar o grande problema que hoje está representado pelo desastre no Rio Grande do Sul, mas que é só a ponta do iceberg e é só uma manifestação de um problema muito maior, né? O que você acha que é mais urgente hoje, assim, para a gente conseguir tentar dar uma reviravolta nisso? Porque é muito fácil também a gente, né, eu tava ouvindo o Krenak esses dias, né, falando assim, é muito fácil a gente dizer que não tem jeito. Falando assim, desculpa, mas se a gente tivesse essa postura, os povos indígenas já tinham acabado faz tempo, né? Então assim, o que a gente pode fazer para tentar reverter isso ainda, né, neste século, sabe assim, né? Tem que ser agora, né? sabe que as pessoas me perguntam muito e me pedem muito para eu fazer um conteúdo do que elas poderiam fazer, elas, na sua vida e no seu dia a dia, principalmente por eu ser vegana e tudo mais. E eu falo muito sobre, infelizmente, eu acho que as minhas atitudes individuais, como o veganismo, comprar em brechó, comprar móveis usados, elas têm muito mais a ver com os meus princípios e sobre como faz sentido para mim viver, do que sobre impacto. Porque eu acredito que a nossa atitude individual de mais impacto é o voto. É verdade. Então, não tem... Eu prefiro dizer para as pessoas que elas estudem sobre impacto climático, estudem sobre as pautas climáticas dos seus candidatos, do que dizer para elas considerem o veganismo. Eu acho que o veganismo ele é incrível, mas eu sou vegana pelos animais, eu sou vegana porque eu amo meus gatos, eu sou vegana porque eu acho que a nossa vida tem que ter princípio, a gente tem que ter um porquê de estar aqui, né? E o que nos move, e o veganismo, ele tá muito em mim, mas o que eu falo para as pessoas é isso, se você tá pensando num jeito de mudar o mundo de forma individual, de dentro da sua casa, ou no máximo indo até a urna eletrônica, é o voto. E eu acho que aqui a gente entra nessa questão do letramento, né, porque as pessoas nem sabem o que elas têm que buscar nessas pautas, né, elas nem sabem o que os candidatos precisam defender, então a gente tem que ter uma comunicação mais forte sobre ecologia. A gente tem que ter as pessoas buscando se inteirar sobre isso, porque, poxa, todo mundo tem curiosidade de saber sobre tanta coisa, né? A gente vive assistindo documentários de curiosidade de dinossauros, ou uma curiosidade de crimes reais, que a gente coloque na nossa curiosidade também a pauta climática, sabe? O que tá acontecendo, o que precisa acontecer. BBB é legal, mas era importante a gente conseguir dar essa mesma visibilidade para essa pauta, né? Exato, porque, claro, a gente fala sobre colocar isso nas escolas, nas faculdades, mas a gente que já tá aqui, que já saiu da faculdade, poxa, que a gente busque conhecer isso, nem que seja como um hobby, como uma curiosidade, para que a gente possa embasar o nosso voto e votar de forma consciente e cobrar as pessoas que a gente votou também, porque, querendo ou não, são eles que decidem o nosso futuro, né? É verdade. Mesmo que a gente não goste de politizar as coisas, a política tá em tudo. É política, não é assim, pelo amor de Deus, né? É política, sim, a gente querendo ou não. A minha esposa, minha companheira, ela também é vegetariana, né? Ela tá tentando migrar pro veganismo, mas ela já é vegetariana há bastante tempo e também super da economia circular, né? Também só consome em brechó e etc, né? E a nossa filhinha que tá para chegar vai vestir muita coisa de segunda mão, terceira mão. Mas a micropolítica, né, essa ação individual tem seu valor, obviamente,
né? Mas acho que o letramento, faz parte do letramento também as pessoas compreenderem que é uma coisa sistêmica, né? Que é uma coisa sistêmica, que a gente precisa de interferências mais macro, né? Seja das organizações, seja do Estado, né? Políticas públicas, né? Assim, enquanto a gente tiver governador de Estado, né? Falando só de apagar incêndio, né? A gente não vai ter a mudança que a gente precisa. Exato. As pessoas costumam me perguntar muito, a ansiedade climática tá batendo em todo mundo, né? Então todo mundo me pergunta muito sobre quanto tempo a humanidade vai durar, quando que isso tudo vai acabar. E eu falo, gente, menos preocupação em quanto a gente vai durar e mais preocupação em entender por que a gente já tá acabando, né? Os mortos pela Covid-19 estão completamente ligados à destruição de habitats, às enchentes que a gente tá vendo, esses desastres naturais, tem conexão com a natureza, mas também tem conexão com as cidades não estarem preparadas para isso. Então, não é que a gente vai terminar, já tá terminando, gente. O fim da humanidade já tá acontecendo. Só que ele vai ser lento e gradual e a gente precisa de políticas que nos abracem e nos protejam e que a gente consiga fazer isso o menos sofrível possível, né? Então, menos preocupação com datas e quanto tempo a gente tem, mais preocupação com já tá acontecendo e o que a gente pode fazer para mudar isso agora. Perfeito, Mari. Mari, muito obrigado. Foi uma delícia o papo para mim. Espero que tenha sido divertido para você também. Foi uma delícia descobrir também a sua ligação com o Naruhodô lá de trás, né? Quando a Mari tinha menos de 10 mil seguidores. Exatamente. 2020. Mari, eu quero também terminar dizendo para você continuar a fazer o que você está fazendo, porque é um trabalho belíssimo, sabe? Obrigada. E depois da gravação, a gente vai conversar ainda. Eu preciso juntar você com a Lu Bazanella, eu quero me juntar também. Assim, eu acho que tem um desafio aqui que diz respeito a mim, a você, a Lu, que somos profissionais de comunicação, antes de mais nada, que acho que tem um desafio de comunicação também aqui pra gente conseguir fazer essa virada, sabe? Assim, do pensar, de fazer as pessoas entenderem que não é a ação individual que vai fazer diferença, embora a micropolítica tenha sua importância, e sim uma coisa sistêmica. E eu acho que essa é a contribuição que nós, que trabalhamos com comunicação, podemos dar em relação a esse problema, né? Perfeito. Mari, brigadão. Eu que agradeço. Queria demais também agradecer Tayane, que fez esse encontro acontecer, tá? E dar aqui o seu tchau final para os ouvintes de Naruhodô. Muito obrigada, adorei estar aqui. Bom, como eu já falei, né? Eu só existo porque esse podcast existe, então estar aqui é uma honra. Para quem não me conhece, sou a Mari Krieger, meu sobrenome é um saco de escrever, para me procurar nas redes sociais é Mari Kruger, Kruger. Em todas as redes é Mari Kruger, menos no Instagram, porque tem uma gringa maldita que tem esse arroba. Então no Instagram é Mari Kruger B, que é do meu outro sobrenome, que é o Bueno. Mas escrevendo Mari KRU, vocês já me acham lá. É, isso, exatamente. Gente, pela obrigada. Relevância vai vir a Mari Krieger que interessa. Exato, vocês já vão me achar por lá. E temos lá muito conteúdo de ciência com humor, às vezes não tanto humor assim, bastante combate à pseudociência, ao negacionismo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, provavelmente vai gostar dos meus vídeos. Mari, muito obrigado. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.